nós estamos aqui no Conectado com Você em um assunto sério. Eu estou aqui com a Valéria e com o Miller Gomes. E daqui a pouquinho chega uma próxima convidada. Então, vamos direto para as perguntas, porque os nossos convidados que estão no Rio Grande do Sul, não é isso, Ioiô? Sim. E também o senador Isalcir Lucas, que está exatamente em Brasília e vai conversar com a gente sobre esse tema que é pedofilia, né? Quando para isso, pelo amor de Deus, né, Bruno? Por favor. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para o senador, que ele está aqui honrando com a sua presença. Senador, nós temos aqui uma história de uma pessoa que ela foi atrás do agressor, né, da filha dela. As autoridades não ajudaram em nada e o Brasil está sabendo dessa história. Onde foi que o Estado errou nesse aspecto? O que é que pode melhorar, vamos dizer, na agilidade de proteção dos vulneráveis? Olha, em primeiro lugar, aparelhar corretamente as instituições, né? Em cada estado, cada município tem uma estrutura diferenciada. Então, precisamos encontrar mecanismos, né? Porque nesse caso específico, né? As coisas acontecem muitas vezes, na sua grande maioria, dentro da própria família. Sim. Né? Hoje, o maior índice de estupro, né? Com vulneráveis e crianças acontece exatamente, né? Com padrastos, os avós, né? Muitas vezes dentro da família. E a polícia muitas vezes não tem, né, essa informação correta. A gente precisa envolver um pouco mais a comunidade em todas as políticas públicas. A gente só vai conseguir consertar esse país com o envolvimento da comunidade. A comunidade está atenta ao que acontece na sua casa, no seu vizinho, na sua quadra, para poder auxiliar realmente os órgãos de segurança. É evidente que ainda temos dificuldade de tecnologia, né, de aparelhamento. Agora, aqui a gente está acompanhando e tentando mudar cada vez mais e punindo cada vez mais, porque hoje o clima de impunidade é muito grande, então nós temos que acabar com isso. Mas, em termos de legislação, a gente tem acompanhado e aprovado projetos aqui para realmente, né, reduzir muito isso. Agora, precisa do envolvimento da comunidade, que possa denunciar de uma forma mais rápida, né, para que a polícia possa realmente agir no tempo certo, né, e não como está acontecendo em alguns casos. Senador, nesse caso em específico, houve uma denúncia, na verdade. Uma das mães, né, foi procurada porque havia uma pessoa que presenciou já essa questão. E quando ela foi fazer o boletim de ocorrência, ela não teve atenção. Você imagina que ela faz um boletim de ocorrência e depois ela tem que se entregar inteira num processo de investigação por 11 meses, entregando todas as provas ao poder público, no caso a polícia, para daí sim eles vão lá e prendem esses agressores, que não foi só um. Isso, ou seja, é um caso muito grave, né? Porque sobre essa demora. Eu ouvi uma denúncia. Quanto tempo eu tenho que dar atenção a um caso tão grave como esse? E tantos outros, né, também. As ações, elas têm que ser imediatas. O que cabe neste caso é realmente uma denúncia na corregedoria, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, né, na instituição que foi feita a ocorrência, mas realmente quem denunciou precisa acompanhar e numa demora, como aconteceu nesse caso, teria que procurar imediatamente o corregedor, a Justiça, o Ministério Público, né, para que haja realmente uma atitude mais rápida e eficiente. Né, porque, sem dúvida. Às vezes você encontra pessoas que é ligada ao agressor, gente que é poderosa, que tem recursos. Então, tudo isso tem que ser denunciado para amenizar realmente essa situação. Isso, você falou um ponto muito certo. Às vezes você encontra pelo caminho pessoas que não são tão íntegras, né? Então você acaba tendo essas dificuldades. Mas isso não ameniza o caso em si. Nós estamos aqui agora com a Tassiane. Luciane, que está aqui. Você pode falar para a gente como ocorreu, Luciane? A Luciane, só para fazer a apresentação, ela é uma das mães que denunciou esse caso e viveu esse drama, né? Ela acabou de chegar nos estúdios. Esse primeiro momento a gente não vai mostrar o rosto dela, mas por uma questão de segurança, mas a gente vai revelar no decorrer do programa quem é ela. Luciana, por favor. Boa tarde, tudo bem? Bom dia! Bom dia, desculpa, com a correria. É o senador que está agora na tela, né? Meu nome é Luciana, tudo bem?
Denunciando. Tudo bom. Foi muito difícil conseguir denunciar. Eu passei por várias pessoas para conseguir chegar até onde eu cheguei. Com tanta negativa e a decisão de não conseguir, de não desistir do que eu vi nos vídeos e nas fotos que eu recebi, que foi assustador, não só da minha filha, mas de várias outras crianças. Então, eu decidi não me calar e fui atrás. Foi muito difícil. Eu passei por vários lugares que eu tive recusa e até consegui chegar no Ministério Público. Aí lá eu consegui ser ouvida. Lá eu consegui ser... Isso depois de quanto tempo? Depois de 11 meses. Depois de 11 meses juntando provas, né? Isso, eu estava e com a juntando dor provas. de ter tido uma filha... Já é difícil para uma mãe saber que aconteceu aquilo tudo. Ver, né, nos vídeos foi mais difícil ainda. E assim, o que mais me deixou com essa vontade de ir atrás é fazer com que essas crianças parassem de sofrer. Porque a minha filha, com a descoberta, eu consegui fazer com que ela parasse, né, de sofrer os abusos. Mas e as outras crianças? Então, essas crianças me deixou muito preocupada e por isso que eu lutei tanto para conseguir. Claro que o senador vai falar, mas eu queria dar Ioiô. Ioiô, me dá uma visão rápida assim, sobre essa demora e essa mãe, né? Porque você tem algo, não sei se você quer falar depois, enfim, sobre esse caso vivido na pele, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos presentes, ao senador também. Então, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer para essa mãe, sinto muito, eu sei, imagino a tua dor, porque eu fui vítima também de estupro, né? Fui violentada dos 3 até os 13 anos de idade, e com 14 anos eu fui estuprada. E envolve muitas questões nisso. As pessoas acham que, até pouco tempo, eu achava que eu era culpada de tudo que aconteceu. Então, a gente precisa trabalhar muito primeiro a conscientização de tudo isso, desse tema, porque a gente, quando é abusado, normalmente o agressor faz com que a gente se sinta culpado. Exato. Então, não é tão fácil quanto as pessoas pensam e falam, mas tem que denunciar, tem que falar. Então, essa mãe que teve essa coragem de sim expor tudo, merece os meus parabéns, porque assim, não é fácil. Muitas vezes eu também tentei denunciar e aí eu pensava, será que vão acreditar em mim? Fora as ameaças, né? Aí vem o medo, né? Então, é muito complicado, gente. Não é tão fácil. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre esse assunto para que as pessoas entendam que é um problema que temos na nossa sociedade, não é de agora, mas como que vamos resolver? Nobre senador, o senhor acha que o Estado, sabendo, por exemplo, de uma das histórias, que é a da Luciana, precisa, de algum modo, pedir desculpas para a cidadã, por exemplo, que foi atrás das instituições e teve negativas? Não tenha dúvida. Inclusive, caberia aí um processo administrativo, né, das autoridades que foram notificadas. Por isso que eu digo, né, procura a delegacia, né, de preferência, né, que seja uma delegacia especializada, né, mas na medida em que não houve nenhuma atitude, imediatamente tem que procurar o corregedor, ir ao Ministério Público, na Defensoria Pública e denunciar. Eu sei de todas essas dificuldades realmente. Eu aprendi aqui no Congresso Nacional uma coisa muito importante, que é o seguinte: nada de nós sem nós. Sim. Nós não podemos ficar fazendo leis ou projetos sem ouvir realmente quem está na ponta, quem sofre dos problemas, que conhece a situação, né? Então, eu acho que nesse caso específico, é evidente que cabe inclusive indenização, né? Mas é evidente que já passou muito tempo, né? Ainda cabe recurso, ainda cabe indenização, mas a atitude de cobrança e de denúncia tem que ser imediata, né? E se não tiver atenção da delegacia, procura o Ministério Público. Não tiver o Ministério Público, vai na Justiça, mas precisamos denunciar, porque quando não há denúncia, eu sei das dificuldades, a própria deputada disse aí agora, né? As dificuldades que a própria pessoa tem em denunciar, se as pessoas acreditam ou não. Olha, isso tem que ser superado e denunciado imediatamente. Acho que a gente não pode relevar esse tipo de coisa. É uma coisa muito grave e que a gente precisa acabar com esse clima de impunidade e realmente colocar ações mais enérgicas. Mais efetivas, né? Um aparato melhor
nas delegacias para que haja realmente o atendimento, inclusive psicológico, né? Não é só Principalmente. punir, nós temos que dar todo o apoio à família em termos psicológicos, em termos social, uma série de questão mental que precisa ser trabalhada também, né? Por favor. Eu gostaria muito de falar assim também. Não adianta a gente falar sobre projeto de leis, sobre leis, e não trabalhar a execução disso. Porque daí não adianta a gente criar coisas bonitas no papel e na parte jurídica, e na ação, na linha de frente, não é feito. Então, hoje em dia, uma pessoa consegue sair impune disso. O meu agressor, ele ainda está impune, não conseguir justiça. Sim. Então, assim, não adianta a gente ter uma lei. O problema, para mim, ao meu ver, é a execução disso. Como prática. que vai ser executado? Sim. Né? Então, por exemplo, eu fiquei 4 anos fazendo tratamento psicológico para conseguir conviver novamente na sociedade. Eu fui ameaçada com arma na cabeça, com faca, sofri vários tipos de ameaça, tive que fazer diversas coisas durante o período que eu fui molestada e estuprada. Então, assim, isso me dá uma revolta e é uma das minhas pautas, caso a gente venha a ter sucesso no projeto político, é o que eu vou defender com conhecimento. Porque eu tive essa... Então, assim, eu fico muito revoltada porque a execução, de fato, não acontece. Lei, beleza, pode ter lei, pode ter projeto, mas e a execução? Execução, exatamente. Porque muitas vezes a criança é tida como mentirosa. Exato. Muitas vezes a mãe é tida como louca. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar uma ação contra esses pedófilos, porque não tem mais como. Não tem mais como a gente aguentar. Não tem mais espaço para isso, né? Não tem mais espaço para justificativas. Valéria quer falar alguma coisa? Acho que vocês têm acompanhado que também tivemos um caso aí na União de Vila Nova, né? Coletivo. E a minha crescimento para crianças PCDs também, principalmente autistas não verbal. E falando da infância, a gente fala do Conselho Tutelar. E que essa mãe mesmo já disse que ela foi e bateram a porta na cara dela. Será que a gente... igual você falou que foi desde os 3 anos. Será que não tem uma falha na parte do Conselho Tutelar? Eles são votados, mas muito deles não têm experiência ou capacidade, porque eles são da comunidade. Será que eles vão brigar realmente com medo? Porque eles vão ter medo. Será que a gente não precisa mudar essas leis de... como eles ser eleitos? Como colocar um conselheiro tutelar preparado naquele lugar, que vai brigar, que vai realmente lutar por aquela criança? Ou ele vai se omitir como omitiu com você e com esta mãe que está aqui conosco hoje? Nossa. Ei, Valéria, sobre esse assunto, né, eu que tenho acompanhado muito e ajudado muitos conselhos tutelares, aqui no Distrito Federal nós temos conselhos em todas as cidades. Olha, todos que eu conheço são muito dedicados. O grande problema é falta de estrutura. Né? Eles comunicam ao governo, né? E não tem apoio nenhum. Porque o que acontece nos conselhos tutelares é isso, é denúncia de abuso de criança, falta de creche, uma série de demandas e que muitas vezes eles sequer conseguem um apoio do próprio governo. Sim. Então a gente precisa fortalecer realmente as ações dos conselheiros, mas eles são ameaçados constantemente também, não tem segurança nenhuma. Né? Então isso pode até inibir mesmo uma ação do conselheiro, que às vezes foi ameaçado pelo estuprador, pelo narcotráfico aí, e ameaçam eles quando denunciam realmente a delegacia ou o próprio governo. Mas a gente precisa, de fato, dar uma atenção especial, né, às delegacias principalmente, para poder realmente não deixar esse clima de impunidade acontecer. É evidente que, não é, a Yolanda disse muito bem aí, nós temos sérios problemas, né, da própria pessoa de denunciar, as dificuldades, o medo, as ameaças. Então, tudo isso tem que ser realmente protegido, porque muitas vezes as pessoas deixam de agir em função das ameaças. Sim. Então a gente tem que dar garantia, o Estado precisa dar garantia
de que realmente as pessoas que denunciarem Sejam elas ouvidas, né? possam ter Sejam uma atendidas, né? E o Sejam- curioso... sejam protegidas, né? Para evitar essas ameaças que normalmente acontecem. E o curioso é que os fatos parecem que se repetem e quase que semelhantes, tipo como a Valéria falou, como a Luciana falou, aconteceu com pessoas próximas também a mim, comigo aconteceu também, mas a Luciana relatou para mim que não faz tanto tempo, é recente o É caso. recente o caso, é muito recente, foi bem polêmico, inclusive, na televisão. Eu não posso falar agora. Foi um desconhecido ou foi um parente? Quem que foi? Não foi, foi um desconhecido. Acabamos de falar. Porque ninguém sabe o quão difícil é para uma família passar por isso, entendeu? Uhum. Eu fui violentada há muitos anos. Eu também. E é uma ferida na sociedade que a gente tem que, infelizmente, a gente não vê solução rápida para isso. Onde é que está esse estuprador, entendeu? Isso. Onde é que está? Soltos por aí. Soltos e fazendo mais atrocidades. E assim, ó, eu sei o quanto é ruim para a família se reestruturar depois disso. Nossa, você não tem noção do quanto. Você não tem noção do quanto. Meu pai, quando fala nesse assunto, por exemplo, ele começa a chorar porque ele não teve justiça também. E dói muito no coração, entendeu? Dói muito. Então eu sei o que essas crianças passaram. Eu sei exatamente o que eles passaram. E principalmente essa mãe. Então não é fácil, gente. É muito complicado isso. Ô Lu, você ia concluir com o ministro? O ministro teve que sair porque ele estava com audiência agora, 12h15. Ele falou. Mas a gente continua aqui o nosso bate-papo. Você estava fazendo uma colocação muito interessante, que antes do ministro ter que sair, né? Você quer concluir com a Jojo? Ela está aí que é emocionada, é lógico, imagina reviver tudo isso, é uma coisa inimaginável. Esses dias parece que teve um caso com uma criança de 5 meses, eu me arrepio de falar. Teve uma criança de 27 dias. 27 dias. 27 dias. A O gente pai e a parece mãe. que a gente não vive mais. O pai e a mãe machucaram. No meu caso, assim, foi muito difícil, porque eu também fui violentada quando eu era pequena e fui violentada até ao meu longo da vida. A última vez que me machucaram foi há 4 anos atrás, então é recente ainda, né? Então é tudo muito recente. E aí eu ver, só o fato de eu saber que a minha filha foi machucada, já dói. Imagina o fato de você ver nos vídeos. Eu vi vários vídeos da minha filha sendo machucada. Então, dá aquele gatilho forte na gente, né? É complicado. Não, você saber já é um drama. Você ver, assistir... Me parece que teve uma situação que ela começou a me relatar, a gente conversando essa semana, e eu não consegui ouvir até o final. Sabe, uma criança de 5 anos sendo filmada e pressionada a não falar... porque senão vou matar toda a família. Isso é de uma crueldade sem tamanho, né? Foi com você, com a tua filha. Minha filha. Um dos vídeos estava ele com a arma na cabeça da minha filha, falando que se me contasse, mataria eu e a minha outra filha. Isso, exatamente. Isso aí não dá nem para ser chamado de ser humano. Não. E na quadrilha dele, que foi preso, porque foi preso uma quadrilha, né? Não foi uma pessoa. Não foi uma pessoa, Tinham não. outros, Foram né? outras pessoas. E na quadrilha Quantas pessoas deles, ao total? No total, por enquanto, a polícia pegou 6 pessoas até agora. E uma dessas pessoas... Vai ficar preso até quando? Eles estão presos, Eles né? estão presos, né? Embora? É isso que querem no Brasil? E o mais revoltante está em segredo de justiça. Claro que para proteger as crianças. Sim. Mas o caso tem que ser publicado. Eu Na discordo. verdade, é um caso recente, é um caso que deu muita polêmica, muita mídia, né? Só que por ser segredo de justiça, a gente não pode falar agora o que é, qual é o caso. Eu botei a boca no trombone e tô nem aí. Eu falei para os milhões de visualizações que eu tenho, eu falei para milhares de pessoas, eu contei a minha história. Foi muito difícil para mim, não pensei que é fácil para mim falar abertamente sobre esse caso que aconteceu comigo. Mas eu preciso falar para tentar, mãe, cuidem dos seus filhos, os sinais. Eu sempre dei sinais para minha família. Infelizmente, algumas pessoas da minha família não tiveram... Não acreditaram. De entender os sinais, entendeu? Então, assim, a gente não pode falar porque é ameaçado, eles vão te matar, vão matar a tua família, vão destruir a família. Eles colocam a gente no lugar de culpa, de culpado, né? Então, a gente dá sinais. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais na sociedade e isso
com os pais também, para eles entenderem, meu filho não quer mais brincar lá, por que será? Exato. Ele está cansado? Não, tem alguma coisa, entendeu? A gente tem que fazer um trabalho assim. Oi, Quando a gente falar abertamente sobre isso, não vai mudar. Exato. Teve um caso também, eu acho que as autoridades, elas têm que parar de dizer é mais um caso para estatística. Mas teve um caso também bem parecido, que na verdade foi a tia, era casada, né? E a criança, que era a sobrinha dela, colocou no chat GPT a seguinte frase. Eu não quero acabar o casamento da minha tia. Sim. Então, a partir disso, só dessa frase, ela começou uma investigação sozinha também e chegou ao marido dela que estava aliciando e praticando Os atos cruéis, cruéis com a sobrinha e falando que ia separar da esposa para casar com a criança. Misericórdia. Só para você ver. Uma outra criança de 8 anos que ela estava sendo abusada pelo tio, a mãe não acreditou nela, o tio teve atos com ela e na boca, ela cuspiu num potinho e levou para a delegacia. Você viu esse caso? Olha isso. Que inteligência. Inteligente. Muito provavelmente... Ela chegou e levou. E aí, por que eu sei disso? Porque eu conversei com a delegada desse caso e falei que eu era mãe de uma das vítimas também, e ela falou que foi pelo fato dela ter visto a minha reportagem na televisão que ela resolveu fazer isso, e a pequenininha ainda falou para a delegada, eu queria que minha mãe fosse igual a essa mãe. Olha, Muito provavelmente foi instruída em casa. Foi. Né? Foi instruída e por isso teve essa ação. Então, a Ioiô, que é pré-candidata, né? Eu queria um feedback seu, Ioiô, no sentido de... Você disse que não tem uma luz próxima para poder, vamos dizer, acabar com isso tudo. Mas você enxerga ações que podem ser feitas para a NBI não ser apenas mais um caso? Com certeza. Eu acho que a gente tem que trabalhar primeiro a conscientização do tema. Entender que é um fato, que existe e que precisamos lidar agora com a prevenção, não depois que aconteceu. Essa que é a grande questão. E por isso que eu foquei muito na execução da lei. Porque assim, a partir do momento que alguém faz esse ato, e não é eu, por exemplo, vou usar o meu caso, que daí é o que eu posso falar com propriedade. Eu fui no Conselho Tutelar, fui muito bem atendida, por sinal, fiz corpo de delito, que é um exame super chato. Quem já foi estuprado sabe que é horrível esses exames. É quase que um outro estupro, né? Exato. Sim. E isso, logo depois do estupro, eu tive que fazer o corpo de delito, porque eu fui para a delegacia, aquela função toda, fui para o hospital, enfim. Quando a gente passa por tudo isso, a gente começa a entender que aconteceu. E agora? Sim. Por exemplo, eu depois de algum tempo descobri que não existia um processo. Fui no fórum, fui buscar informação e a minha família ficou apavorada porque não existia um processo. Aí eu fico perguntando como é que o Estado não deu seguimento a esse processo, por quê? Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar na execução. Fez, ok, aconteceu, beleza, vamos tratar com psicólogas, psiquiatras, a mãe, a família e a vítima. E também, do outro lado, a gente tem que fazer penas mais severas para esse estuprador e não para ele é uma vítima da sociedade, ele tem um problema psicológico, então se ele tem problema psicológico, ele fica internado numa clínica psiquiátrica. E você não pode conviver em sociedade. Você falou num ponto interessante, penas mais severas, porque a lei, ela existe, mas se não tiver uma punição severa de fato... Não, exatamente, aí fica fácil, entendeu? É aquela coisa de você comete um crime, vai para a delegacia e você paga uma fiança e tá tudo bem. Mas não é... Ela da criança fica pro resto da vida. Quem está me assistindo aqui, que infelizmente passou pelo que eu passei, sabe que no resto da tua vida vai ficar aquela ferida no canto do teu coração. Sem dúvida. Nunca para. Eu fiz 4 anos com tratamento psicológico.
psicológico e psiquiátrico. 4 anos eu fiz. Eu lembro até o nome da minha doutora, é a doutora Isabel, lá de Canoas. Eu fiquei amiga dela nesses 4 anos. Eu contei toda a minha vida para ela, ela fez de tudo para que eu melhorasse e me inserisse de novo na sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a minha vida de novo depois de 4 anos. Nesses 4 anos eu ficava, eu sou culpada, tenho nojo de mim, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir no escuro, eu não conseguia ter iniciativa de relação sexual, não conseguia beijar na boca, eu não conseguia me aproximar de ninguém. Era pânico, eu ouvia a voz dele de madrugada, eu ficava me sentindo ansiosa, ficava mal, acordava chorando de madrugada. Então foram 4 anos para que eu conseguisse voltar novamente para a sociedade, conversar com as pessoas. E aí quando eu decidi lutar de novo pela minha vida. Sim. Então eu já fiz isso várias vezes na minha vida, né? É bem engraçado. Como é que você se sente dentro desse depoimento dela? É mais ou menos assim que você se sente? É exatamente assim. Você tem 2 meses, mais ou menos, que você começou a fechar esse ciclo no sentido, né? É terrível. É difícil, porque as pessoas não acreditam a gente. O que aconteceu, no meu caso, por exemplo, foi um caso muito surreal. E realmente parece cena de filme de terror, né? O que eu vivi. E assim, quando eu ia pedir socorro, ninguém socorreu. Quando viu na televisão o que aconteceu, nossa, foi você? É você aquele caso? Eu falei, então. Aí sim que começaram a entender a minha dor, mas eu não tive... Eu tenho todo o processo eu tô tendo que fazer sozinha. Eu não tive apoio de governo, eu não tive apoio de ninguém. Então eu tive que pegar com as minhas condições, psicóloga para minha filha, psicóloga para mim. Então é tudo muito complicado, né? Tudo muito difícil isso quando acontece. Isso não para agora, né? Porque... Não para, e não vai parar. Você está no meio do processo. Eu estou, verdade, exatamente. Né? Ainda vai ter o julgamento dessa pessoa. Essa pessoa segundo a polícia apurou, já tem 15 anos fazendo isso. Vai ser processada por 100 crianças de 2 anos para cá. É muito surreal. É realmente o que você muito fez surreal. é algo extraordinário. Foge do conceito humano. Eu não teria tanta frieza para agir assim, sabe? Eu já explodiria isso. Então, assim, é algo realmente... parabéns é o mínimo que tem que dar, sabe? É agradecer, porque a tua força vai salvar muitas crianças, né? Pois não, Ioiô? Eu queria falar, para terminar a minha fala, né? Fora tudo isso, tem a dor física que a gente sente também, né? Que ninguém, às vezes, acha que é mentira. Tem a dor física de tudo isso, além da psicológica. E a dor física, ela fica uma marca para o resto da vida, entende? E encerrando ali o que eu queria falar sobre a tua pergunta, eu acho, o que eu faria, tá? Eu acho que a gente deveria começar a ter mais palestras públicas de como que os sinais que as crianças dão. Não só crianças, porque tem adolescentes também que sofrem com isso e sofrem calados, né? Eu acho que a gente deveria abranger esse tema sem preconceito, sem tabu e falar, gente, acontece, infelizmente a gente vai ter que agora tratar como que a gente vai conscientizar a população de que eles podem falar e o Estado deve o quê? Proteger essas pessoas e punir os agressores. Só que a gente tem que começar a conversar mais sobre isso e entender que uma criança, quando ela fica muito quieta, quando ela não quer se aproximar de alguém, tem algum motivo. Sim. Oi. Principalmente acreditar quando essas pessoas falam, porque essas pessoas normalmente é só o agressor e ela que está naquele momento. Mas ter testemunha. Eu amei isso já, tu acredita? Tem que ter testemunha. Gente, vocês acham que ele vai acusar e tu abrir na frente dos outros? Não vai conseguir. Exatamente. Porque normalmente os agressores são pessoas queridas, amadas por todos, simpáticas. Nunca ninguém nem desconfia quem seja. O indivíduo não tem cara de agressor, né? Cara de pessoa. Exatamente. Oi, Ioiô. Falando ainda sobre o que você estava comentando sobre prevenção. É um assunto meio controverso, porque alguns pais não vão admitir, outros vão, ou por religião.
Esse tema nas escolas, quando a criança ainda está em fase de desenvolvimento, você acha que é prudente? Sim. Olha, se eles querem fazer conteúdo LGBT dentro da escola, Sim. que eu sou contra, esse seria um tema importantíssimo. Sim. Porque ao invés de ficar tratando dentro da escola que tu pode ser homem, que tu pode ser mulher, que tu pode ser isso, com criança que não tem nada a ver o assunto para a idade deles, isso sim é um assunto interessante. Ó, Verdade. se vierem mexer aqui no piu-piu de vocês não deixam. Se vier um adulto que não seja o papai e a mamãe, não deixa. Mas Eu acho que essa conscientização dentro da escola é válida. Agora, ideologia de gênero aí não, né? A gente já vai voltar nesse tema aqui que você acabou de citar. Pode falar. Mas hoje em dia também, eu estou vendo muito casos de próprios pais e pai e mãe fazendo isso com as crianças. Tá acontecendo Tá demais. dentro de casa, né? Tá com o próprio pai e própria mãe. Como que a criança vai pedir socorro? Sim. Oi, eu vou pedir um comercial rapidinho, a gente já volta. Tá. Esse caso é polêmico, é de extrema importância, é gravíssimo. A gente precisa falar, a gente precisa dar voz e precisamos ouvir. É um caso quase de humanizar a sociedade novamente, porque eu acho que está faltando isso, né, meninas? Verdade. A gente vai voltar daqui a pouquinho, um rápido intervalo. Já voltamos com o tema, que a Yorô, que agradecendo que ela está aqui impressa, né? Que você tem agenda, mas já voltamos, tá? Para falar mais sobre esse tema, né, Bruno? Projeto SAFA. Sobra aqui, falta ali. É um projeto multicultural socioambiental de abrangência relevante à população de baixa renda, que precisa de um olhar humano para a reestruturação social. O projeto SAFA foi criado para identificar, diagnosticar e suprir carências, levando oportunidade, dignidade à população em vulnerabilidade. O projeto SAFA, sobra aqui, falta ali, é revolucionário, um divisor de águas. O projeto SAFA nasceu, foi implantado células em todo o Brasil. Agora, imagine tudo isso em um só lugar, um só complexo, completo para você. Maior palco em formato de violão do mundo. A área de lazer, entretenimento, educação e formação profissional. Atendimentos médicos básicos. Dentista, psicólogos, empreendedorismo. Empregabilidade, desenvolvimento econômico, geração de novos negócios, feiras, oportunidade para novos artistas e grandes realizações de shows nesse palco com grandes astros. O projeto SAFA está pronto para ser implantado em qualquer parte do Brasil, ou melhor, está pronto para ser implantado em todo o Brasil. Com o seu conceito sustentável, todo o complexo será construído com material 100% ecológico. O projeto irá contribuir diretamente, de forma coesa, ao meio ambiente. Estamos prontos. Vamos construir um novo Brasil com o projeto SAFA. O projeto SAFA foi desenvolvido por especialistas que entendem de ação social de verdade, através de pesquisas, de experiências vividas atualmente, inclusive. O projeto está mais do que pronto. É uma injeção de otimismo, oportunidade, novos negócios, esperança na veia. Você poderá ter um SAFA aí na sua cidade. Entre em contato agora mesmo e saiba como. Quem disse que não pode o planeta melhorar? Abra o seu coração, ouvidos para escutar. Está nascendo um novo tempo e você vai perceber. Pobre, ricos, milionários, SAFA feito pra você.
outra vez, nada será como antes. Safa, a esperança nasce outra vez, nada será como antes. Safa. Dias melhores, agora. E nós estamos voltando aqui com esse tema muito importante pra gente. Eu queria perguntar agora para Valéria. Valéria, você trabalha com autismo. Existe algum caso de autismo conhecido, abuso de vulnerários com Vulnerável, autismo? né? Olha, Bruno, vou te dizer que não só com o autismo, né? A gente sempre recebe, né? É constante, porque hoje a gente tem muitas crianças autistas não verbal, né? Então é mais, as pessoas vêm, mexem e ele é aquilo que a gente já falou aqui. Ele tenta se comunicar, mas a família muitas vezes não entende. E quando a gente vai descobrir, né? Como também eu trabalho com a educação infantil, a gente vai descobrir aonde? Vamos perceber na escola. Na escola, Mas existe no autismo, alguma forma desses autistas não verbais transparecer que está tendo abuso? Como qualquer outra criança, né? Ele vai dar sinais para a gente, para a família, para o professor, que ele está sendo agredido. Aí eu acabou de dizer aqui, dos mais assim que eles dão sinal ele começa a chorar, ele não quer ir. Você chega na rua daquele lugar, ele já começa a chorar, ou a puxar, ou dar sinal. Não quero entrar ali. Aí a família fala, mas por que ele não quer ir para a escola hoje? Vamos dizer assim, porque às vezes acontece também dentro da escola. Sim, sinais né? claros. Sinais claros. Por que ele está chorando tanto? Não chorava para ir naquela casa e agora ele está chorando? Então, dá sinais claros. A gente tem que estar sempre atento com tudo. E nós né? temos aqui casos reais, né? O que você passou pra gente, o da Ioiô, muito importante, é que ela tá passando o que ela viveu, né? E o da Luciana, que a Luciana é bem recente o caso. E eu queria saber da Luciana, qual é hoje o seu sentimento frente à sociedade, frente à política, frente a tudo que aconteceu com você? O meu sentimento é de desrespeito, é de impunidade, é de injustiça. Esse é meu sentimento. Por mais que a pessoa tenha sido presa, mas demorou demais. Por mais que eu tenha ido ter levado as provas, e foram provas de vídeos, de fotos ali, tiveram ainda que fazer uma investigação. Olha quantas crianças ainda foram abusadas nesses 11 meses ainda. Aí, então, é de indignação, o meu sentimento. É verdade. Você viu, Ioiô? Ela levou até vídeos da criança. Das crianças. Das crianças. E não foi tido uma ação. Tu sabe que eu entrevistei, eu tenho um podcast aqui, né, no Rio Grande do Sul. Entrevistei a Roselice Brits, né? Ela é chefe de gabinete, chefe de gabinete do ministro do STJ e também foi chefe de gabinete do TRF4 aqui. Então, é uma pessoa que trabalha na FAPA, é voluntária e ela trabalha com as pessoas autistas e PCDs. E o trabalho que ela faz é incrível. Eu quis citar ela aqui nessa entrevista porque ela é uma pessoa de suma importância para a sociedade, que é aposentada e descobriu que a sua filha, aos 21 anos, era autista. E aí ela redefiniu toda a vida dela e começou a se dedicar para isso. É uma pessoa que eu tive a honra de conhecer e entrevistar. E ela tem essa sensibilidade de tentar identificar. E ela tem um contato íntimo com a família. Então eu acho que um projeto igual a Roselice faz, se ela estiver me assistindo, um beijo para ti, Rose. Esse projeto que ela faz deveria se multiplicar mais vezes. Sem dúvida. E por mais pessoas, que tivessem mais niches espalhadas pelo Brasil, porque o projeto que ela faz é um projeto simples, não é difícil de fazer, mas tem que ter aquela sensibilidade, aquela doação, entendeu? Então ela abrange vários temas dentro desse projeto que ela faz, que eu tive a oportunidade de conhecer e vou conhecer mais vezes, porque assim, agora ouvindo os outros relatos de vocês, e eu entendo que muitas vezes as pessoas dizem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos conversar sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não têm noção de como é que é ser estuprado, passar a noite inteira com uma hemorragia, passando mal, com dor, com travesseiro enfiado na cara, tendo que satisfazer um filho da puta desses a noite inteira.
e depois ainda chegar e ter que provar que é verdade. E eu me irrito com isso. Porque eu passei isso na pele. Dele ter esfregado um sabonete dentro do banheiro, e ter enfiado no meu rabo. Meu Deus. Isso, tem que provar isso. Aí eu digo, a outra tem imagens ali. Ela tem imagens, aí ela ainda tem que provar que é verdade, gente. Até quando as pessoas vão ficar caladas, a gente tem que botar pra fora. A gente tem que falar, aconteceu isso, e agora? Quem é que a gente vai atacar? Como é que a gente vai se defender? Exato. Gente, chega! Até quando a gente vai conseguir, vai aguentar isso pela baixo quieto? E esse estuprador, filho da puta, desculpa estar falando, bota um pi aí na edição. Vamos deixar o pi. Até quando a gente vai ficar esperando, que nem o meu agora? Prescreveu. E aí, como é que eu vou ter justiça? Mas esse é um crime que não prescreve, você sabe, né? Esse é um crime que não prescreve. Meu filho estuprado, que é justiça. Eu tenho certeza. Aí depois que a gente faz justiça com as próprias mãos, aí a gente é punido. Exatamente. Aí o filho da puta, desgraçado, que foi lá e comeu, tu fez, aconteceu com teu filho, ou com a tua criança, tá tudo na rua. E muitos estão dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Porque eu tô com isso aqui, ó, pra expor o meu abusador. Eu tô com isso aqui, ó, pra expor ele. Ele, por exemplo, que fez tudo que fez comigo, que fingia que estava jogando dentro do quarto, pegava um... Sabe o que ele fazia? Olha como eles são articulosos. O filho da puta pegava aqueles negócios de montar, como é que eu... Quebra-cabeça? Ele montava o quebra-cabeça, ia lá na minha mãe e me chamava. Eu quero que o David, para quem não sabe, meu nome verdadeiro é David, né? Não tem problema nenhum em falar. Deixa eu pegar o David, porque ele vir aqui brincar comigo. Eu falava, não quero. Mas ele era o querido, moro amado. Aí eu ia lá brincar com ele. Chegava lá, a cabeça estava todo montado, articuloso, com arma em cima da mesa. Tu vai fazer tudo o que eu quiser para que tu faça. Aí o dia que ele conseguiu me estuprar, que ele fez tudo isso que eu contei para vocês anteriormente, eu tive que ficar calada, porque ele disse que ia matar meu pai e minha mãe, que eu ia destruir a família. Então, vocês têm noção que narrativa fica na cabeça da criança, gente? Aí eu digo, por isso que tem que ser penas mais severas, porque esse mesmo desgraçado está agora dando aula para criança e adolescente. Ioiô, essa tua revolta... Está dando aula para criança e adolescente. Quantos mais ele não está molestando? Como professor ainda. Agora, se a gente tivesse uma pena mais severa, jamais ele poderia estar dando aula para crianças. Você está entendendo? Porque é reincidente. E depois que ele me estuprou, ele tentou estuprar minha irmã. A gente tem dois pontos aqui que eu quero colocar. Primeiro, eu acho que assim, gente, tá mais do que claro que a Ioiô sofreu violência, sabe quem é e é um professor. Quando que essa escola, que eu não sei o nome, se quiser falar, pode falar, você fica à vontade, quando que nós vamos ter a capacidade de ter gestores públicos que realmente ouçam e tomem iniciativas urgentes? Quantas crianças mais esse traste está molestando? Você também viveu isso exatamente igual. Sim. Uma arma, né? Com a arma na cabeça. Conta isso, por gentileza. Arma, faca. Num dos vídeos que eu vi... Sim. Vou contar aqui vocês vão chorar. É complicado, né, Jojo? Tudo isso é muito complicado pra gente. Em um dos vídeos que eu vi, ele tava com arma na cabeça da minha filha, falando que se contasse... que se me contasse... Ela toda ensanguentada, ele estava abusando ela na parte de trás. Ela toda ensanguentada. E ela é muito pequenininha. Sim, ela é muito pequenininha. Quantos anos ela tinha? Tinha 12. 12 anos. Mas ela era pequenininha, magrinha, sabe? Ela toda ensanguentada, ele com a arma na cabeça dela, falando que se me contasse, iria matar eu e a irmã, e a culpa seria dela, por isso. Isso não dá uma pena de morte pra esse desgraçado. Eu concordo plenamente. E ele é uma pessoa que, se você olhar, você não dá nada. A profissão, o jeito dele, tudo, você fala, gente... Luciana, agora eu te faço uma pergunta, se o Miller me permitir. Claro, fica à vontade. Se tu não tivesse visto o vídeo, tá? Uhum. Se não tivesse visto, que esse desgraçado ainda quer vídeo pra ficar vendo
e se satisfazendo depois. E vendendo, né? Na verdade, ele também estava vendendo isso. Ah, eles vendiam isso. Você entendeu isso? Eles vendiam isso. É. Se tu não tivesse visto o vídeo, seria difícil de acreditar, não é? É tão... É surreal, tão é cruel, surreal, né? É uma coisa surreal, né? E assim, a minha filha, ela não deu sinal. Sabe qual que foi o sinal que ela deu? E eu sou da área da saúde, então qualquer pessoa que é da área da saúde, a gente tem psicologias, então a gente sabe o comportamento da pessoa, né? Então, ela não deu sinal nenhum para mim, exatamente nenhum. Medo, mas sabe qual foi o sinal que hoje, sabe qual foi o sinal que eu vi? Mãe, onde que você tá? Vai demorar muito para chegar? Por que você tá demorando tanto? Isso é uma coisa que toda criança faz. Aonde que você vai falar assim, tem aí uma demonstração de que estava sendo machucada? Ela não teve, ela não demonstrou nada. Por quê? Porque ela teve medo. Quando eu fui indagar para ela, ela me falou assim, mãe, eu tive que ser atriz. Ela falou pra mim, ela falou assim, eu tive que ser atriz. E eu vou te falar uma coisa a mais. Ela me defendeu tanto, essa criança, ela é uma bênção na minha vida. Ela me defendeu tanto. Tu abraça ela por mim. Muito, eu abraço. E ela me defendeu tanto. Eu quero conhecer ela pessoalmente. Sim, com certeza. A gente marca pra eu levar. Ela me defendeu tanto e deveria ser o contrário, né? Deveria eu ter defendido, por mais que eu fiz tudo isso, mas ela também me defendeu. Olha a cabeça de uma criança de 12 anos. Olha a cabeça de uma criança de 12 anos. Na delegacia, quando ela foi falar, ela não quis falar na minha frente. Eu não sei de tudo. O que aconteceu, né? Eu não sei de tudo. Eu só sei o que eu vi ali nos vídeos. Ela não quis me contar. E aí, na delegacia, ela chegou para me proteger. Sim, porque ela viu como que eu fiquei, ela viu como eu estava, né? E por mais que eu tenha acolhido, uma coisa que me marcou demais foram 2 frases dela. A primeira, né, com a delegada, ela falou para a delegada assim, eu não quero que minha mãe venha escutar, porque ela já sofreu demais. Olha isso. Sim, então aquilo dali me pegou de um jeito muito grande. E a segunda frase dela, ela falou pra mim assim, mãe, tem tantas crianças que passam por isso e que a mãe não faz nada. Você demonstrou uma força muito grande pra mim, por você, pelas outras crianças, das minhas amigas que estavam sendo abusadas, porque também eram amigas dela, né? Então ela falou assim, você é uma heroína. Então, aquilo me pegou muito. Vocês vão superar. Tu vai superar. Vai sim. Nós temos mais 5 minutos para fechar esse ciclo, tá? Se precisar de mim, tu pode me chamar, me pega no Instagram, @AliroPanda, não sei se eu posso falar aqui. Pode. Pode me chamar ali, a gente pode conversar. Se precisar de apoio, conta comigo, tá? Obrigada, viu? Obrigada pelo acolhimento. Revolta, são crianças, né? Lembrando que abaixo de 16 anos, mesmo com consentimento de alguém, é crime. E aqui está um misto de revolta, de tristeza, de falta de futuro, né? De futuro, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Esperança, né? Tá um mundo sem esperança, né? Então, Ioiô, seu depoimento ajudou muito aqui a gente. Obrigada. A Luciana com a sua coragem de fazer o que fez, né, Mila? De ir atrás do que estava acontecendo. Não, ela fez por 11 meses, é algo realmente sobre-humano, porque eu não teria tanta frieza. Independente da polícia ter agido, você foi atrás. Papais, mamães, tios, família, amigos, fica de olho nos sinais. É isso que é importante. Exatamente. E nem sempre dão sinais. Como foi no meu caso, nem sempre dão sinais. Eles estão tão espertos, as crianças hoje em dia, né? Uhum. Eles estão tão espertos e eles estão com tanto medo que aconteça alguma coisa com nós, que aconteceu isso comigo. A minha filha não me deu sinal. Sim. Né? A gente tem... E, sobretudo, você também, quando recebeu a primeira denúncia, você não acreditou, porque é tão absurdo que ela esperou. Minha filha, eu falei assim, filha, aconteceu isso? Ela, não, mãe, só que ali eu vi um pequeno sinal. Mas por que eu vi esse pequeno sinal? Porque eu sou da área da saúde. Ela só abaixou o olhar. Ali claro. eu vi, mas por quê? Se fosse uma mãe que não é da área da saúde, ela não tem essa percepção. Não tem. Ali tem que ter treinado, tem que ser treinado os pais para isso. Nós vamos, mais um break rapidinho e já voltamos, porque para um novo link, tá, Ioiô? A gente conclui e já finaliza por hoje, tá?
Vamos voltar, gente. Daqui a pouquinho, é coisa de 30 segundos, a gente já está de volta com vocês para continuar o papo, né, o bate-papo e concluir essa primeira etapa desse caso. Tá bom? Isso, outro link. Já voltamos com vocês. Bom, vamos lá, gente. Estamos voltando aqui para as considerações finais. Esse caso tão triste, preferia não estar expondo aqui no nosso programa, que é de entretenimento, é um programa leve, alegre, mas a gente não pode se calar. Sabemos que é um caso que ainda está em segredo de justiça e deixe que a internet faça o seu serviço muito bem feito, que é deduzir, e nós vamos ajudar, inclusive, porque esse caso não pode ficar impune e não pode ser mais um caso para a estatística. Aliás, ele foi para a estatística, mas a gente tem que tirá-lo de lá e colocar ele em pauta, a família, em casa, os amigos, compartilhar, porque é muito importante. Valéria, por favor, só rapidamente, a Valéria tem um caso lá, você quer falar um pouco dele? Genericamente? A gente estava aqui nos bastidores, né, comentando que, como a gente é da educação infantil, a gente vê constantemente isso daí. A gente chama mamães, papais também, mas mais as mães. Fiquem atentas aos seus filhos, aos sinais, né? Tive um caso de um padrasto e a mãe falava que era mentira. E aí a gente teve que pedir para quem? Socorrer a quem? A avó. Vó, leva no hospital. Vó, acho que está acontecendo algo, né? E é onde foi constatado que essa criança já estava sendo violentada pelo padrasto há mais de um ano. Meu Deus. Já tinha chegado ao extremo, né? Então, assim, vamos ficar atentos, né? Principalmente com as nossas crianças em geral, mas os PCDs que não falam, né? As crianças autistas, cadeirantes, que às vezes acontecem dentro de casa. E essas crianças estão sofrendo por dentro, e não só a dor psicológica, a dor física, ela está passando aquilo ali. Então, fiquem atentos. É isso. E aqui já tem o Instagram também da Valéria, Spaco Te Abraçar. Depois eu vou continuar, conectar todo mundo, tá, gente? Spaco Te Abraçar. Sigam e apoiem essa mulher, que ela é também uma guerreira maravilhosa. Bruno. Luciana, agora eu queria que você desse suas palavras de finalização para as pessoas. Finalização não, porque esse assunto vai continuar. Mas para hoje... É um programa, no caso. Mas para hoje... Que as mães tenham coragem, que elas não se calem. Eu sei o quanto é difícil conseguir falar, conseguir demonstrar e conseguir lutar. E lute, vai até o fim, como eu consegui ir, e que não é fácil. Mas tem que ser feito, porque senão essas crianças vão ficar traumatizadas pro resto da vida e uma hora elas vão acabar culpando vocês mesmo de não ter feito alguma coisa. Exatamente. É isso mesmo, Mila Gomes. Ioiô também, por favor, suas considerações finais. Ioiô, por favor. Quero agradecer até a vocês pela oportunidade de abranger um tema muito delicado, porém é um tema que machuca para quem sofreu isso, e as pessoas que estão me assistindo também. Peço desculpa pelos momentos de emoção, mas é que não tem como a gente falar e não chorar de raiva. Né? Choramos de raiva pela impunidade que, infelizmente, esses estupradores ainda têm. É verdade. Espero que vocês consigam se recuperar um pouco, que a gente consegue. Né? Ao longo vai passando a vida, a gente vai aprendizando dessa dor, mas ela fica no coração por resto da vida. E assim, o meu Instagram está aberto para todas vocês, caso queiram e precisem da minha ajuda, eu vou estar 100% ao lado de vocês. Para quem quiser e para quem estiver me assistindo também sobre esses temas, agradeço muito a oportunidade de vocês, que vocês estão me dando hoje, para falar desse tema super importante que eu tenho propriedade para falar. A gente que agradece. E que a gente entenda que
temos que prevenir para não remediar. Exatamente. Então, se tu está com esse problema, está com essa desconfiança, tu criança que está me assistindo agora, que tem muito, meu público jovem é muito grande, vai atrás, fala com um tio, com uma tia, com uma prima, com uma vizinha, vai atrás. Você não é culpado. Essa é a minha mensagem. Você que está sendo molestado e violentado, a culpa não é sua. Exatamente. Bem, terminamos por hoje esse caso polêmico. Voltamos para abordar mais esse tema. Semana que vem um programa sobre isso, só a revelação. E o desfecho futuramente, né? A revelação de quem é essa mãe, uma dessas mães. Se a gente já puder falar sobre o caso, vamos falar também. Obrigado pela sua presença, participação. Vai para a rede social Conectado CVC, curte, compartilha, porque os recortes são riquíssimos para proteger a nossa sociedade, a você, criança, sobretudo, as mães de forma em geral. Obrigado, Ioiô. Obrigado, Valéria. A Luciana. Bruno, Miller. Muito obrigado, Miller, por estar aqui. É isso. Certo? Obrigada. Obrigado. Já voltamos com vocês. Conecte-se com a gente. E aí, falando sobre isso, nós estamos levando isso a preços populares agora, dia 31º de maio, aqui no Clube Cívico Militar. Claro que para um público reduzido, você tem que fazer um cadastro antecipado, senão vai dar 1.000 pessoas lá querendo fazer exame e não tem condição, né, Daniel? E isso é um privilégio. A gente está realmente fazendo uma parceria aqui com o Daniel e vai levar esse benefício. Em 2 minutos você vai sair com o seu diagnóstico praticamente completo de saúde, né? Podendo correr atrás do prejuízo. Bom, então, Miller, o que nós estamos fazendo aqui é aplicando simultaneamente 3 tecnologias médicas não invasivas. A primeira tecnologia é a bioimpedância. Essa todo mundo conhece. O que ela faz? Ela faz composição corporal. Vai ver sua massa muscular, sua massa magra, sua massa gorda e quanto você tem de água no seu organismo. A segunda tecnologia que nós estamos aplicando aqui se chama variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? É o estudo do sistema nervoso autônomo. Então ele pega a atividade simpática, que é o estresse. Ele pega o parasimpático, que é o rebote do estresse. São aquelas pessoas que podem ter uma síndrome vagal e desmaiam quando acordam, quando vão para a academia ou até mesmo trabalhando. Então ela pega arritmia, indicador de morte súbita, risco de evento cardíaco grave. E quem parametrizou a variabilidade da frequência cardíaca foram as sociedades de cardiologia americana e europeia. Ok? Então existe um paper que se chama Força-Tarefa da Sociedade que explica muito bem essa tecnologia, mas ela é muito importante para entender seu sistema nervoso autônomo. A terceira tecnologia é a pletismografia fotoelétrica. Nós estamos vendo aqui a pletismografia. Vamos virar aqui para você ver. Olha, pletismografia. A pletismografia nada mais é do que o estudo da forma de onda de pulso. Mas o que ela me fala? Que informações que ela traz para mim? Ela traz informação sobre a sua pressão arterial ou a sua hipertensão. Quais são as causas da sua hipertensão? Tecnicamente falando, se chama fisiopatologia da hipertensão. Que falando simples é causa. De onde vem? E aí a gente consegue tratar corretamente se a gente entender de onde vem a sua hipertensão. Depois ela vai identificar a rigidez da árvore arterial. Você tem riscos de infarto, de AVC, tem lesões de órgão-alvo? Ou seja, ela vai entender a árvore arterial e determinar estes riscos. E depois vai fazer um screening cardio-neurometabólica. O fato é que em 2 minutos... Quero um novo amanhecer, uma nova era, um novo tempo, um dia. Safa, a esperança nasce outra vez, nada será como antes. Safa, a esperança nasce outra vez, nada será como antes. Safa. Dias melhores agora. Assista Boom TV, o app feito para você.